eu queria deixar para as considerações finais de vocês, além dos agradecimentos máximos aqui do cursinho, eu estou muito contente com esse papo, foi muito legal, é muito bom poder dispor principalmente para a galera aqui da região que se identifica com o projeto do cursinho popular, temas tão profundos e tratados com tanta simplicidade, né, com a história de vida de vocês e caminhada aí dentro da economia, de trabalho, de vida, né, associar a questão de ser mãe com ser economista, com trabalhar numa prefeitura, com desenvolver uma pós-graduação, tudo isso acontecendo junto nesse país que é uma doideira. Então, deixar esse agradecimento máximo, vai ficar salvo, né, muito tem se pautado sobre aquilo que é chamado de segunda onda do coronavírus. A segunda onda do coronavírus é o caos financeiro que, né, o Brasil vai ter que enfrentar depois disso tudo. Então, projeções de PIB baixíssimas, inflação, tudo isso. E, por enquanto, o que a gente tem visto aí de atividades do governo, que foi uma coisa que a Isa falou no final agora, que me surgiu aqui como muito interessante, porque me parece, inclusive, que esse caos social vai ser usado depois de justificativa para retirada de direitos. Né? Então, onde que a gente vai chegar? No padrão dos Estados Unidos, de desemprego zero, informalidade 100%, pessoas desprotegidas e consumindo só para os grandes, né? Porque a gente sabe que a informalidade gera insegurança e gera, inclusive, menor consumo de itens que são tidos como futilidade, que na verdade é o que as pessoas precisam para viver, então consumir num bar, ir num cinema, se consumir numa sorveteria local, as pessoas têm menos segurança, consomem menos nisso, logo vão agitar muito mais os grandes mercados que são desses serviços mais básicos de vida. Então a gente tem essa segunda onda que vai vir, você tem aí o plano Mansueto, você tem esse Pró-Brasil, né, você tem todas essas questões que as prerrogativas são todas, a gente vai dar um dinheiro para você aqui, vai endividar o Estado, né, que eu já vi dizendo que esse Pró-Brasil é um plano de endividamento do Estado, não sei o quê, então vai endividar o Estado, né, porque olha como eu estou sendo bonzinho, eu estou ficando endividado, né, então e aí sempre tem aquela analogia com a família, né, que usaram lá na PEC, né, eu tô me endividando, eu vou precisar pagar isso e tem juros, né, e é como na tua casa, sempre que você gasta um dinheiro que você não tem, você tem que pegar emprestado em algum lugar e você paga juros e você vai deixar de comer o leite condensado se tiver que comprar o arroz, né, e como se o Estado fosse a família, vocês já desmentiram, né, a soberania de produção de dinheiro e de manejo dessa grana, né, inclusive de emprestar, né, a gente, a não sei que seja um agiota, né? A gente não sai emprestando dinheiro, nem o Estado pode fazer. Então, dentro de todo esse contexto, né, vem, por exemplo, os juros que esses programas, essas ações que o governo tem tomado, representam diminuição de direitos. Então, tem a carteira verde e amarela aí, né, para estimular o emprego entre os jovens e para eles já acostumarem desde sempre a não ter direito trabalhista nenhum, para depois isso ser muito mais normalizado na mente deles. Então, a gente tem o Plano Mansueto, o Pró-Brasil, e o Pró-Brasil também, que já vem dizendo, olha, vai ter que privatizar muita coisa depois aí em estados, porque eu estou te dando um dinheiro, e aí você vai e privatiza. Então, ou seja, o que a gente tem observado é um não fortalecimento das estruturas sociais, que é exatamente, que vai ser resposta a um mal que a gente só tem vivido porque essas estruturas não são fortalecidas. Então, ou seja, o Estado é fraco, as pessoas ficaram desatendidas. O que a gente vai fazer depois? Enfraquecer mais o Estado ainda. Porque não sei quem está se tratando por coronavírus em hospital particular. Então, deixar para as considerações finais de vocês aí uma fala dessa perspectiva futura, né? De cobranças, de como que a gente pode imaginar, porque é muito isso, olha, não tenho o que fazer. Não tenho dinheiro, vou me endividar, privatiza, tira direito, né? Diminui o salário. Essa questão realmente é o que vai ficar para depois, né? Essa cobrança da população com relação à dívida que está sendo feita agora. E isso já está escancarado, inclusive porque eles já fazem esse orçamento de guerra, né? Eles, ao invés de desmontar toda a arquitetura fiscalista que foi colocada, de PEC do teto, de lei de responsabilidade fiscal, que já vem do Fernando Henrique, de regra de ouro, né, que você não pode se endividar para pagar juros, toda uma amarração fiscal para diminuir gastos, que inclusive vem tirando gastos, tirando o valor per capita do SUS, desde que a PEC do teto foi aprovada. Então, assim, por pessoa, o valor do SUS vem diminuindo.
O que é uma loucura, porque aí como que você quer que um sistema de saúde enfrente uma pandemia do dia para a noite, sendo que ele vem tendo recursos retirados, né? Uma coisa muito interessante que eu vi, que isso não é só no Brasil, mas os leitos de UTI no mundo inteiro, se você comparar com os anos 50, por exemplo, você tem muito menos leitos de UTI por 100 mil habitantes do que você tinha há 50 anos atrás. Então, isso é a lógica da dívida e do dinheiro finito que vem sendo imposta. Porque, assim, é uma lógica de lucratividade do Estado, como se o Estado fosse feito para ser que nem uma empresa, né? Então, ele não pode manter, por exemplo, leitos de UTI vazio, porque isso seria um gasto, isso seria um gasto inútil. E aí, de repente, quando você tem uma pandemia, você vai lá e tem que negociar com os leitos de UTI privado. Aí o Estado se vê obrigado a comprar leitos de UTI privado, ficar, inclusive, numa chantagem, que aí eles vão poder, essas instituições privadas podem colocar o preço que elas quiserem agora, porque esse leito está com uma super procura, né? Então, essa lógica do gasto, que na verdade é investimento, como a Keren disse, e que é a variável que ficou de ajuste para a PEC do teto, é justamente no investimento. Eles cortaram os investimentos, que era o que poderia ser cortado ali. Então você deixa essa ideia de dívida para depois. Só que como tu disse, dívida do Estado, e isso é uma questão que tem que ser muito fortemente debatida a partir de agora, porque ela foi mostrada para o mundo inteiro. Primeiro que o dinheiro não é finito. Então a dívida do Estado ela tem, assim, ela não é em nada parecida com a dívida de uma pessoa, porque se eu faço uma dívida, a minha dívida ela vai ser lucro do banco. Agora, o Estado, quando ele faz uma dívida, isso não deveria ter nem o nome de dívida, porque significa apenas que ele gastou mais do que o que ele tributou. Só que ele decide tanto o gasto quanto a tributação. Então, se ele decide gastar mais do que ele tributou, isso necessariamente é superávit do setor privado, ou seja, isso é salário e lucro do setor privado, o gasto do governo, e bens e serviços para a população. Então, na verdade, esse déficit, ele não é uma dívida que vai virar lucro de alguém, como assim, eu faço dívida e é lucro do banco. Ele é muito mais que isso. Ele é, sim, renda para a população, ele é serviços e bens. Agora, tudo isso depende da onde que o governo gasta e da onde que ele tributa, para saber se isso vai ser positivo para a população ou não. Então não é o número em si que é ruim, se é déficit ou se é superávit, porque isso simplesmente informa que o governo gastou mais do que tributou ou tributou mais do que gastou. E isso não é ruim ou bom em si. Agora, aonde que o governo gasta e aonde que ele tributa? É só isso que a gente deveria estar discutindo, né? Só que as pessoas que detêm o poder, na verdade, fingem que não sabem disso, fingem que o dinheiro do Estado é finito e que ele não pode incorrer em déficits e que esse déficit vai ser explosivo e cada hora tem um número mágico, porque até então falavam, esse número já foi várias vezes, né? Esse número de dívida por PIB, ele já mudou diversas vezes. Então, no começo da década, ele era um. Aí falava assim: ah, se ultrapassar esse X de dívida sobre PIB, aí o Brasil quebra, daí a taxa de juros explode. Aí, antes de passar a PEC do teto, falavam que a dívida sobre PIB, se passasse de 80%, os juros ia explodir. E agora, por exemplo, a gente passou disso e a gente está com a menor taxa de juros da história. Então, assim, essa não é uma relação linear. Isso depende de vários fatores. A taxa de juros depende de muitos outros fatores. Depende de taxa de câmbio, depende de como que está a taxa de juros internacional. Não é uma relação direta com dívida sobre PIB. E, inclusive, a dívida, ela influencia no PIB. Porque a dívida, o Estado gasta, e isso, se ele gastar em investimento, isso aumenta o PIB. Né? E se ele gastar com as classes mais baixas, que demandam mais proporcionalmente à sua renda, isso também retorna para o PIB, pelo multiplicador que a gente fala. Então, essa variável dívida sobre PIB,
ela não é uma relação que linearmente vai crescendo, não é tão simples assim como é colocado. O governo também tem a possibilidade de alterar o PIB, que é o denominador, né? Então, obviamente, eles vão colocar assim para a gente que, olha, o orçamento de guerra aumentou a dívida, então agora você que recebeu o auxílio emergencial vai ter que dar em retorno, né? Vai ter que, sei lá, ter mais direitos trabalhistas retirados, vai ter que dar mais em tributação, né? Em imposto. E a gente sabe que isso é mentira, na verdade, porque a dívida do governo não funciona dessa forma. E o PIB, ele pode crescer, isso é uma variável que o governo tem o poder de atuar sobre, né? Tanto o PIB, quanto tributação, quanto investimentos em setores essenciais. Então, tudo isso são escolhas políticas, nada é determinístico, né? A gente aumenta a dívida agora, logo você vai ter que pagar na frente. Nada disso é real, como lei da física, por exemplo, né? Que assim, eu joguei aqui e existe a lei da gravidade dizendo que isso vai cair. Tudo isso são variáveis de ajustes políticas. E a gente deve cobrar, enquanto população, que os gastos a gente deve cobrar em termos de qualidade de gasto e de tributação, e não em termos de um número. O governo não pode gastar mais do que isso. Então, só que isso passa por informação e passa por soberania, como tu disse. Seguinte, eu gostei até do que você colocou, porque eu já queria falar isso mesmo, das considerações finais aí, né? É muito importante a gente ficar atento com o discurso que virá pós-pandemia para legitimar a retirada de mais direitos trabalhistas. Isso vai acontecer mesmo. Na verdade, durante a pandemia, já se tentou passar várias reformas, e pós-pandemia vai vir esse argumento de sempre, né? O argumento de que agora a gente está numa crise e a gente precisa cortar do lado do trabalhador. E essa questão, eu vou até dar um dado aqui para todo mundo ter na manga. Tipo, sempre se argumenta que o trabalho, a variação do trabalho, ela varia de acordo com a flexibilidade ou não das leis, ou o valor que você paga ou não ao trabalhador, né? Mas se você parar para olhar o gráfico de emprego e desemprego ao longo dos anos, você vai perceber que existe uma variação de emprego e desemprego, mesmo em anos em que não houve nenhuma diferença, nenhuma mudança nas leis trabalhistas. As leis trabalhistas permaneceram iguais, o salário geralmente até aumentou, porém, você teve uma variação entre emprego e desemprego. Porque o que define mesmo se você vai contratar mais ou não é uma expectativa de venda daquele produto. Então, se a pessoa quer produzir mais, porque ela acha que ela vai vender mais, que a demanda está em alta, ela vai contratar mais. Isso independe, entendeu, de mudanças ou não das leis trabalhistas, porque isso já ocorreu, é só olhar séries históricas aí de números de desempregados. Então, isso é um argumento utilizado, mas ele não é real. A Isa explicou muito bem aí já a questão do governo, né? O governo é muito diferente de uma família, o governo ele tem uma duração infinita, né? Uma família, você morre, então ele pode rolar sua dívida, ele tem influência, né, sobre o acréscimo ou não nos tributos, ele pode fazer a economia se aquecer e nisso ele arrecadar mais, então o gasto dele, na verdade, é um investimento que se multiplica e que pode depois arrecadar mais em tributos na frente, depende da qualidade desse gasto, como a Isa colocou, onde você vai gastar, com o quê. Então, eu acho que a gente tem que ficar muito esperto, porque eu acho que isso vai realmente acontecer, esse tipo de argumento. E, assim, a crise, ela é mundial. Todo mundo realmente vai passar por algum nível, os países aí
algum nível de ajuste. Infelizmente, os pequenos, eles tendem a quebrar, a serem incorporados pelos grandes. Os grandes geralmente sobrevivem, empresas e tal, e os pequenos não. Então, muita gente vai passar mais dificuldade ainda, né? Então, a gente também pensa que todos os auxílios e etc., eles deveriam até permanecer por um tempo bem maior. Talvez 1 ano, no mínimo, assim, né? Colocar como 1 ano ali para regularizar a economia. Mesmo que você volte, entendeu? As coisas não vão voltar. O nível de endividamento das famílias e etc., você precisaria de mais um tempo aí para regularizar. Provavelmente vai ter esse programa Pro Brasil, não sei se vai sair ou não. Esperaria até que esse governo caísse antes, por ser já ilegítimo desde o começo, ter cometido crimes eleitorais e tal, para se eleger. Mas o programa Pro Brasil é um programa em que eles pegam várias grandes obras, aí algumas que estavam meio paradas, que no governo Dilma se tinha um projeto de investimentos em algumas partes da economia do Brasil, né, que precisavam avançar, tipo, transportes por trem, né, que é uma coisa que evita com que você perca muita parte da produção, que quando é transportada por estradas você acaba perdendo. Então, se tinha um programa, não era único, a gente sabe que os programas que tiveram aí nos governos do PT eram programas que tinham um cunho social e também tinham tinha uma amarração muito grande, né, de vários tipos de programas. Nesse governo, não, você não tem uma amarração, então eles fazem muito soltos, assim, né, e o Pro Brasil, eles acabaram pegando vários programas, alguns que estavam estavam parados, né, colocar assim, e outros que eles vão inventar mesmo, mas de construções de grandes coisas, né, porque isso acaba empregando. A construção civil, ela emprega bastante, né, bota um monte de gente ali para trabalhar, então acaba de alguma forma gerando uma renda, sim. Mas é muito importante pensar o que você vai construir, né, não só construir grandes coisas. E é isso, assim, que a Isa destacou também, que eu acho importante, né? A gente não está, nem nesse momento de pandemia, a gente parou para repensar a questão de impostos no Brasil, das leis, não. Na verdade, a gente teve acesso, através dessa calamidade pública, né, que é decretada, você acaba tendo acesso a um recurso que é uma reserva orçamentária para esses momentos, e aí, você está utilizando essa reserva através desse governo da pior forma possível, porque você poderia, então, aproveitar, né, para, sei lá, vamos fazer saneamento básico, vamos investir no SUS. Não. Então, você não está realmente repensando o Estado, né, por isso que um pouco do nosso pessimismo com relação ao pós ser muito diferente, porque precisaria se pensar coisas mais profundas, né, do que só pegar o dinheiro e fazer qualquer coisa. E é isso, acho que tem a dizer. Como você falou, o assunto é complexo, a gente sempre acho que poderia falar várias outras coisas, poderia até ter ido para outros caminhos e tal, mas acho que foi bem legal a conversa, e eu agradeço muito a oportunidade, espero que os estudantes tenham gostado também, possam ter acesso, que participem mais de outros debates, os outros debates que vocês promovem, né, porque eu acho que é muito importante, para além do conteúdo, né, você pensar criticamente, assim, né, sobre o Brasil e tudo mais, não só para uma redação, mas para você expandir a mente mesmo, né? E agradeço muito a oportunidade. Querem de novo a gente, que agradece demais mesmo. A Isa teve que sair para cuidar do bebê, mas depois a gente retransfere, né, os agradecimentos que já foram dados, tudo.
E é exatamente isso, né? A informação, seja ela por meio aí do ensino de biologia, física, química, né, seja ela por meio de ensino de mundo, ela é o que determina o quanto as pessoas vão ser livres de verdade nesse sistema que a gente vive, né? Paulo Freire é muito claro nisso, de que só o diálogo é quem gera mudanças. E diálogo, quando ele diz isso, são pessoas que falam, né? E aí pessoas que falam são pessoas que têm voz, e aí voz significa muita coisa, se você for pensar no sentido mais subjetivo da coisa, né? Então, aquele super agradecimento, a ideia do cursinho mesmo é trazer ferramentas, diálogos de grande nível e fácil acesso para todo mundo. Eu acho que a gente foi muito feliz com essa conversa de hoje, nesse sentido, e de ficar à disponibilidade, né? Eu acho que, lembrando o pessoal aqui na despedida final, então, que a gente continue na semana que vem, a gente vem tratar aqui do terceiro tema da pandemia, que a gente vai conversar. Estamos aí com um diálogo com o Instituto Butantan e com a Fiocruz, né, com pessoas desses locais, para trazer alguém aqui, expert, para falar sobre as questões epidemiológicas, né? É óbvio que tudo que é epidemiológico é social, tudo que é social é epidemiológico e econômico, as coisas todas se misturam, e a gente acha que depois desse ciclo, né, discutindo o SUS, discutindo agora a economia, discutindo a epidemiologia, a gente vai poder ajudar as pessoas a terem opiniões mais concisas e fortes sobre tudo. Fortalecendo aqui que a gente não pode terminar sem dizer para que vocês façam de tudo para ficar em casa durante esse tempo, né? Essa semana, o coronavírus, a gente teve o primeiro caso confirmado aqui em Campina do Monte Alegre, nós já temos casos, já temos inclusive óbito na cidade de Angatuba, então se protejam os seus. Infelizmente aqui a gente não tem um sistema de saúde muito desenvolvido, né? As famílias moram normalmente com muitas pessoas numa casa só. Um levantamento com os 200 alunos que a gente tem aqui no cursinho, a média de pessoas por residência é de 5 pessoas, né? Então a gente sabe que tem esse potencial de se tornar algo caótico. Fiquem em casa, questionem aí as administrações, né? Tentem colaborar com o que a gente pode. Saiam só para o necessário, e se tiver que sair, saia de máscara, e se sair de máscara, tome todas as precauções, porque máscara não é armadura, e conta com o cursinho. Ficou alguma dúvida? Pensou alguma coisa em economia e não sabe responder? Pensou em alguma coisa sobre a questão do SUS e não achou resposta na internet? Qualquer coisa, que nem a gente funciona com as matérias, manda mensagem para a gente lá, por qualquer uma das redes sociais ou pelo nosso site e e-mail, que a gente está em contato, vamos continuar em contato com a Keren e com a Isa, para conseguir trazer qualquer resposta futura para vocês. E até semana que vem, ou nas aulas de semana, né? Fiquem atentos aí à nossa programação, a gente está sempre divulgando. Obrigadão.